Salve, escalados, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Guilherme. Estamos em mais um Escalados Futebol Clube / Santos Futebol Clube para falar do glorioso alvinegro praiano. Galera, então o vídeo de hoje vai ser mais focado no duelo aí que vem acirrando o Campeonato Brasileiro, né, que é Santos e arbitragem, né, que é o Santos e VAR, assim, vem, né, é o duelo que mais tá se acirrando aí, entendeu? O VAR já tá lá com seus 6 pontos retirados, o Santos vem tentando aí, mesmo assim, se permanecer no topo da tabela, porém é difícil, né, quando você joga com um adversário tão poderoso que comanda a partida, né, é complicado. Brincadeirinhas à parte, realmente é muito sério o que vem acontecendo com o Santos, galera. E não vou dizer que é uma característica só do Santos, porém o Santos é um dos mais prejudicados no campeonato. Então, não teve time, pelo menos até agora, se você pegar no campeonato, não teve um time que foi de fato, assim, tipo, o mais prejudicado, a não ser o Santos. Entendeu? Já foram retirados 6 pontos do Santos. Possíveis 6 pontos, né? 2 realmente, porque foram gols marcados e retirados do Santos, que dariam a vitória ao Santos. E um pênalti que poderia ser ou não convertido pelo Santos, né? Então, teoricamente, são 4 pontos certeiros e 2 pontos que poderiam ser convertidos se fosse dado o pênalti. Pois bem, e sem contar as coisas que acontecem contra o Santos, o VAR sempre revisa, e as coisas que acontecem a favor do Santos, desculpa, as coisas que acontecem contrárias ao Santos, o VAR nunca revisa, e as coisas que acontecem a favor do Santos, o VAR sempre revisa. É incrível, é incrível. Vamos lá, vamos por parte. Primeira rodada, Santos e Fluminense. Pênalti claro. E quando eu digo pênalti claro, por quê? Nos últimos... Você tem um ciclo de amizade, você tem um ciclo de pessoas que você conversa, e na maioria das vezes elas têm a mesma opinião que você. Isso fazem com que vocês se unam, tem as mesmas conversas, os mesmos assuntos, no momento que vocês continuam ouvindo o Bolt latindo muito. É incrível. Ele estava quieto até agora. Eu começo a gravar, ele começa a latir. É excepcional, é incrível, parece que ele sabe. Ele fica lá no lugar dele, ele fala... Ele começou. Ai, minha vez de brilhar. Aí vem, né, no podcast, né, que ele tem, né, que o meu cachorro é um cachorro podcaster, porque toda vez que a gente começa a gravar, ele tem assuntos aí ele começa a latir para que vocês, né, se deleitem com os latidos dele, com a opinião dele sobre os assuntos diversos que ele vem tratando aí em todos os vídeos que a gente abre, que é incrível. Começa a live, ele começa a latir. Começa a gravar, ele começa a latir. É incrível. Isso é incrível. Voltando ao assunto Santos. Você tem um ciclo de amigos. Você tem os seus amigos, as pessoas que você mais gosta de conversar, e na maioria das vezes elas têm as mesmas opiniões que você de um determinado assunto, né? E por isso você consegue levar uma conversa de boa com as pessoas. Raras as pessoas que aceitam opiniões contrárias e mesmo assim conseguem levar um papo tranquilo com as pessoas. Então você procura pessoas que tenham basicamente as mesmas opiniões que você, para que você se sinta bem e aí vocês consigam ter um papo tranquilo, né? Então, eu sempre segui muitas e continuo seguindo muitas páginas do Santos. E todos os erros de arbitragem, eu só vejo o lado do santista. Como a maioria de vocês fazem, né? Todo mundo faz isso. Você corintiano, você vai seguir as páginas que falam do Corinthians. Você São Paulino vai seguir e assim vai. Palmeirense, vão seguir as páginas e falar com pessoas que também torcem pro mesmo clube que você. Entendeu? Então é mais fácil você se apoiar em opiniões dentro de uma partida contra o seu clube, porque além do clubismo, você também corrobora com as opiniões que você, quando abre o seu Instagram, quando você abre Twitter, Facebook, e tá todo mundo falando de uma imagem ou de um lance, né, contra o seu clube, e a maioria ali é torcedor também do mesmo clube. Então,
a reclamação, a visão da jogada vai ser sempre por lado clubista. E aí, vendo isso, eu comecei a buscar, a seguir páginas que são neutras, aonde tem diversos, entendeu? Eu parei de olhar muito para o lado torcedor santista, o que eles estão falando, também vejo, mas comecei a ver páginas neutras, entendeu? Página que fala de esporte como um todo, entendeu? Que só joga o lance lá e aí torcedores de outros clubes vão lá e falam. Pessoas que não têm envolvimento com o Santos, que não torcem para o Santos. Uma visão fora da visão do torcedor. Torcedores de outros clubes, entendeu? E aí eu comecei a ver, peguei essas últimas semanas e falei, cara, será que realmente a gente está reclamando muito e não você está reclamando por besteira? E comecei a olhar. Voltei, porque o lance do Santos lá e do Angulo foi na primeira rodada, então voltei até nessas páginas para ver se eles colocaram, a maioria nem colocou, mas as que colocaram, todos os torcedores, cara, não vou dizer todos, né? Mas a grande maioria, 90% dos torcedores que estavam lá, foram a favor do VAR, pelo menos ter chamado, pelo menos chamasse, né? O árbitro naquele lance do Angulo, para de fato ver se foi pênalti ou não. Para que o árbitro tivesse a visão do VAR para saber se foi pênalti ou não. E não foi nem chamado. Não tô nem falando que as pessoas defenderam e falaram, não, foi pênalti, ele tinha que marcar. Mas pelo menos o fato do VAR não ter chamado. Não ter nem chamado o árbitro para ir lá ver no lance do Fluminense. E o árbitro passou, o Santos poderia ter marcado seu gol ali, no jogo que fomos chamados de Ninguém Futebol Clube. O Santos poderia ter saído com a vitória, que aquele pênalti lá, minha visão, tá? Agora é minha visão, foi claro. O Angulo, ele antecipa o zagueiro, ele toca na bola e o zagueiro dá uma bica no pé dele, mas é uma bicuda no pé dele. O cara não acerta a bola em momento nenhum. O cara ia dar um chute na bola, o Angulo chega antes, tira a bola e o cara acerta só o pé dele. O cara só acerta o pé dele. Pênalti. E o VAR não foi nem chamado para que o árbitro visse aquilo. Tivesse uma revisão do árbitro. Falar, ó, a gente aqui ficou... Tá, poderia ser ou não, porém a visão precisa de uma visão sua, porque o árbitro, né, o comandante da partida, ele deveria pelo menos ser chamado para rever aquele lance. E não foi nem chamado. Aí partimos para Santos e Curitiba. Novamente um pênalti totalmente equivocado, na minha opinião, porque eu fui ver de novo, procurei vários outros sites que eu falei para vocês, sites neutros, que tivessem visão de outros torcedores. E foi, de novo, uma grande maioria falando que deveriam pelo menos ter chamado o árbitro para ter visto. A maioria falando que realmente não foi nada do Zanocelo naquele pênalti marcado a favor do Curitiba, na Vila Belmiro. A grande maioria falando que não foi nada. E outros pedindo para que o árbitro pelo menos fosse chamado. Porém, até aquele momento, estavam sendo apoiadas estavam sendo apoiados que o árbitro deveria ter o comando e que a maioria das visões de campo seriam tomadas, seriam mantidas e o VAR não chamaria mais o árbitro. Até então. Mas foi só começar a ter coisas a favor do Santos que, por um milagre, por uma magia, tudo isso foi esquecido. Puf! Esqueceram que não era para chamar o árbitro. Esqueceram que era para manter a visão do árbitro e o VAR não ia interferir nas jogadas. Simplesmente esqueceram. E aí tivemos Santos e Ceará, onde teve o gol legal do Léo Batistão, onde os dois jogadores se puxam. E de novo eu fui nesses sites e de novo a grande maioria estava corroborando a favor do Santos, que os dois jogadores se puxaram. O Angulo puxa, o Johan Júlio puxa o jogador de Ceará. O jogador de Ceará também puxa o Johan Júlio. Então seria a falta dos dois na jogada. E como você não vai dar bola para os dois, então quem saísse com a bola, como os dois fizeram falta. Aí o cara foi virar, o Fernandes ganha a bola dele, parte na jogada. A jogada ainda acontece outras coisas na jogada, até chegar no lance lá do gol do Léo Batistão. Porém, o início da jogada deram como falta do Johan Júlio, sendo que ele também foi puxado. E isso é notável, não é uma coisa que fala, não, é imperceptível, não. Um puxa o outro, a camisa do cara tá tão esticada quanto a do Angulo.
Tá um puxando o outro ali. Não é o Angulo só que puxa o cara. E isso a grande maioria corroborou. Também torcedores de outros clubes, tá? Vendo que eu fui atrás disso. Eu não tô só visando, não, é o visão santista. Não. Fui atrás de outras pessoas que também tiveram essa visão dessa mesma jogada. Aí partimos para Santos e Palmeiras. Lembrando que Santos e Palmeiras, na minha visão, a arbitragem foi perfeita. Foi falta do Léo Batistão no lance do gol do Marcos Leonardo e também foi pênalti do Fernandes nas costas do Marcos Rocha. Porém, o VAR resolveu trabalhar. Aí o VAR chamou o árbitro. Quer dizer que nos dois lances o árbitro estava perto, ele viu e mandou seguir. Nos dois lances. No do Ceará foi mais ainda. O árbitro estava praticamente quase que era ele que dividiu ali com os dois. Se o Fernandes não tá mais esperto, era o árbitro que pega a bola ali e parte na jogada. Porque ele estava tão perto que você tá de brincadeira. Mas aí ele foi chamado. E aí o Palmeiras também, nas duas jogadas, o árbitro foi chamado para revisar. E nas duas vezes ele visou contra o Santos. Certamente, tá? Não estou reclamando de quando a arbitragem acerta contra o Santos. Eu estou reclamando quando ela erra contra o Santos. É isto que eu estou falando. E na má vontade que eles têm quando é um lance para ser revisado a favor do Santos. E a baita boa vontade que eles têm quando é contra o Santos. Nós temos aí diversas jogadas nesse início de campeonato, que estão provando isso. Que quando é contra o Santos, aí tem revisão. A revisão é minuciosa. Aí eu chamo o árbitro, aí o árbitro vai lá ver. Mas quando é a favor do Santos, segue. Tá? E lembrando que naquele jogo do Ceará, a expulsão do jogador, que com certeza foi algo que foi para compensar o gol retirado, a expulsão do jogador do Ceará também, para mim, mas eu não trocaria um gol por uma expulsão. Não trocaria. Se fosse para dar o gol e não expulsar o jogador do Ceará, obviamente que eu preferia isso, porque seriam 2 pontos a mais pro Santos. O Santos teve que correr atrás do gol, não conseguiu, mesmo com um jogador a mais, porque o Ceará retrancou o time. Mas o Santos com um gol a mais, e eu vou entrar nesse lance, tá? Porque não é que o Santos tá com um gol a mais que o Santos vai ganhar, né? A gente já tá vendo isso. Eu vou entrar nesse lado também. Vou falar também do time do Santos. Mas primeiro eu quero focar na arbitragem. E aí no final eu também vou falar do time do Santos. E do porquê que esse lance contra o Inter não foi tão capital assim, tá? Apesar de que errou, o árbitro errou, né? E voltamos aí à partida contra o Cuiabá. Só vou por partes pra gente não se perder. Cuiabá e Santos, quer dizer, Palmeiras e Santos, desculpa. Palmeiras e Santos, os dois lances, o árbitro chamou. Aí tivemos agora o gol do Bauerman. Que aí o árbitro, que eles estavam numa baita boa vontade contra o Santos novamente e retiraram o gol do Santos, que legal, cara, desculpa. Isso daí foi mais ainda, porque aí eu já tinha o site já que eu tô olhando, já fui todo mundo. Eu não vi uma pessoa, a não ser torcedores do Internacional, e alguns também estavam concordando que o gol foi legal, tá? Só que alguns, como eu falei, alguns mais extremistas estavam falando que era mimimi e choro, mas alguns torcedores também do Inter concordando, mas de todas as outras torcidas, eu não vi um comentário falando que não foi legal o gol do Bauerman. E outra, a partir do momento que você tem as imagens do VAR com o áudio, é pior ainda, porque o frame que eles pararam para ver, a bola já estava isso daqui do pé do Lucas Pires. A bola já estava isso daqui. Vamos lá. É do momento que a bola sai do pé do jogador e não quando ela já está no percurso. Quando a bola sai do pé do jogador, não quando ela já está em percurso. Se você olha o frame que ele pede para jogar um a mais, porque ele tá falando lá, não, volta um, e aí o cara volta. Não, joga um à frente. Quando o cara joga um à frente, e aí quando eles pedem para parar, para analisar a jogada, a bola já está aqui do pé do Lucas Pires. Então o frame que eles visualizaram já seria um frame errado. E aí você vai jogar a imagem lá no oposto que eles vieram, a linha traçada, muito mal traçada. E aí você vê o porquê. Por que na Copa do Mundo não vai ter um árbitro brasileiro no VAR? Por que será que na Copa do Mundo não vai ter um árbitro brasileiro comandando o VAR? Por quê, hein?
Porque é total incompetência dos árbitros brasileiros. Isso é uma piada. É uma piada. Entendeu? E o ruim é que ninguém foca nisso. Se o time erra, aí vão atrás do treinador, aí vão atrás dos jogadores. Mas se o VAR erra, cadê? O que acontece? Ah, o cara tem um afastamento ali de 5, 10 jogos e depois está fazendo as mesmas besteiras de novo. Não tem uma reciclagem, não tem uma profissionalização. Não são profissionais. Eles não são profissionais. A partir do momento que tiver profissionais de arbitragem, com lá, pô, tudo certinho, a CBF vai lá, contrata a pessoa vive daquilo, ela faz somente aquilo. E aí treinamentos dignos, manda o cara para treinar lá fora, para ver como que é feito lá fora, para pegar toda uma visão geral, um puta curso que o cara tem que fazer para que ele seja profissional, para que ele possa se candidatar à vaga, e aí tem um treinamento para que ele tenha um treinamento perfeito, para que ele possa comandar, porque hoje em dia é tudo no boca a boca, Os árbitros não são profissionais aqui no Brasil, eles não são profissionais de arbitragem, eles não são. A partir do momento que você começar a ditar, ó, você vai fazer isso, se você errar você vai ser demitido, você nunca mais vai ser árbitro aqui no Brasil, a não ser de várzea, você vai ser demitido. Começou a errar, você vai ser demitido. Entendeu? Tem demissão, tem contratação, tornar aquilo profissional. Senão vai continuar essa várzea que é o Campeonato Brasileiro. Vai continuar essa várzea que é a arbitragem brasileira. Porque não há só erros contra o Santos. Realmente, os erros contra o Santos estão sendo muitos. Mas também tem vários outros erros com vários outros clubes. Atlético Goianiense aí agora, aí Cuiabá, o cara do... Acho que Atlético Paranaense e Cuiabá, se não me engano. Teve um carrinho monstruoso no jogador, que quase, cara, a perna do cara dobra assim num carrinho onde o cara não, o cara em momento nenhum ele puxa a perna dele continua esticada, ele acerta o calcanhar do jogador, a perna do cara tipo, ela vai e volta assim, ó. O cara quase se machuca gravemente. E aí o árbitro do VAR fala, ele recolheu a perna. Aquele cara nunca jogou bola. Ele nunca esteve num campo para saber como é que é, se o cara realmente recolheu a perna. É tudo teórico, eles não têm uma prática. É ridículo você ver esse tipo de coisa acontecendo. O VAR no Brasil, a arbitragem no Brasil, ela é medonha. Ela é medonha. E vem prejudicando o trabalho dos clubes. Não que sejam trabalhos fidedignos, trabalhos muito bons. O futebol brasileiro realmente está muito mal. Só que quando você faz um trabalho minimamente que pode te deixar mais tranquilo, porque 6 pontos a mais o Santos estaria hoje brigando pela liderança. E não lá em 10º, 11º, já começando a se preocupar com o rebaixamento. 6 pontos fazem muita diferença. Muita diferença. Ainda mais no início de campeonato. Onde o Santos poderia estar agora lá em cima. E mais tranquilo. Então, a arbitragem vem prejudicando muito o Santos. E nos 3 lances que eu vou falar para você, que é Palmeiras e Santos, os 2 lances, o pênalti, o gol anulado, e muito bem, tá? E Santos e Ceará, essas 3 vezes que foram contra o Santos, que foram decisões que o árbitro teve a favor do Santos, nessas 3 o VAR chamou. Nas 2 que foram contra, que foi o lance lá do Fluminense e o lance do Curitiba, o gol, o pênalti em cima do Angulo e o pênalti do Zanocelo que não foi, o VAR simplesmente deixou a visão do campo correr. Por quê? Porque quando todos os lances que teve a favor do Santos, o VAR chamou. E todos os lances que teve a favor do Santos, deixa a visão do campo. Ela tem que comandar agora. O árbitro tem que ter mais visão. Tem que deixar mais correr a visão do árbitro. Eu quero começar a entender. E eu não estou falando que as 2 do Palmeiras realmente estavam certas. Eu não quero ganhar, que o Santos ganhe com erros de arbitragem. Porque se o Santos dá aquele gol, era falta do Léo Batistão. E aí o gol pra mim não seria legal. E aí eu não quero isso. E o pênalti em cima do Marcos Rocha foi pênalti. Então se o juiz não marca, eu ia estar reclamando muito se fosse do lado ao contrário. Se fosse o mesmo lance a favor do Santos, eu ia estar reclamando muito. Então foi pênalti. E aí, beleza o VAR chamar. Mas quando tem jogadas que são muito a favor do Santos, o árbitro não chama. O VAR não chama. Ele deixa a visão do campo correr. E o Bolt, meu Deus do céu, velho.
Meu Deus do céu, olha isso, mano. Isso. É isso. Eu não quero ser ajudado. Eu quero só ter uma arbitragem igual. Eu quero ter que é o mesmo lance que acontecer contra ou a favor do Santos seja revisado do mesmo jeito. Tem a mesma importância. E não quando for ao contrário tem importância X e quando for a favor tem importância Y. Os caras andam pro Santos quando a jogada é a favor do Santos. Andam pro Santos. E quando a jogada é contra, não, tem que ser revisado. Olha, é isso que acontece. Então, cara, é exatamente isso que me deixa pé da vida. E por isso que eu dediquei a arbitragem a esse vídeo. Por esses motivos. E tô sendo corroborado porque eu estou vendo torcedores de outro clube também vendo que o Santos está sendo muito prejudicado. Não é somente uma visão só de santista só. Até nesse mesmo lance do Santos e Internacional, até o próprio Kleber Moraes, que sempre fica batendo de frente comigo, que eu fico me apoiando muito em arbitragem, que a arbitragem é isso e aquilo, até ele falou, mano, ele mandou no grupo, até ele falou, mano, por falar em Kleber Moraes, vou dar só um pequeno adendo aqui, toda segunda-feira, live do Escalados, não esqueça, segunda-feira, 10 horas da noite, eu, Sr. Kleber Moraes, nos comentários e o Alessandro Ribeiro na apresentação do programa. Não se esqueça de assistir, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nossos vídeos. Se não quer compartilhar, como eu falei diretamente no grupo, compartilha no status. Quem quiser que tiver o seu contato, clica lá no status e vai ser direcionado para o nosso canal. Ajuda a gente, por favor. A gente agradece de coração a toda a ajuda e empenho que vocês já fazem por todos nós. Agradeço mesmo de coração. Mas se puder compartilhar nossos vídeos, se puder deixar o seu like, a gente agradece muito, muito mesmo. E não esquecendo da live de segunda-feira, toda segunda, 10 horas da noite. Tem o número dos escalados também, tá? Se quiser mandar um vídeo para que a gente coloque no ao vivo, como o Joãozinho faz toda semana, a gente agradece muito. Muito obrigado mesmo, Joãozinho, por toda a sua participação. Se quiser mandar o vídeo, manda no número 11 93935 9330. Vou repetir. 11 93935 9330. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, só clicar lá que vai ter lá o número do Escalados. Beleza? Agora seguindo, até o próprio Kleber Moraes falou que o Santos foi prejudicado pela arbitragem nesse jogo. Que a má vontade que o árbitro tava, que a boa vontade que o árbitro teve para rever o lance do impedimento do Bauerman, que não estava impedido, e a má vontade que o Bandeirinha teve para tirar o gol do Lucas Braga, que estava legal, e aí o VAR traçou a linha e realmente ele tava bem legal, ele tava muito legal. E aí não tinha nem como o VAR falar que não tava, né? Mas mesmo assim o Bandeirinha de campo quis tirar o gol do Santos. Mas é desse estilo que a gente vai seguindo. Que a gente vai vendo que o Santos está sendo totalmente minado pela arbitragem. E não tem ninguém que se revolte. Cadê o presidente lá? Todo jogo, cara, todo jogo eu ia chamar a imprensa e todo jogo eu ia falar da arbitragem. Eu ia falar, ó, aconteceu isso, para não cair no esquecimento. Todo jogo eu ia chegar, ó, Fluminense foi isso, Curitiba foi isso, Palmeiras foi isso, não que esteja errado, mas aí chamaram. E agora o jogo contra o Internacional foi isso. Quantas vezes mais vai ter que acontecer para que vocês comecem a prestar atenção que o Santos está sendo minado pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro? Quantas vezes mais vai ter que acontecer para que a gente comece realmente a tomar atitudes, para que o Santos deixe de ser prejudicado, para que tenha uma arbitragem totalmente justa e limpa nos jogos do Santos? E agora voltando ao time do Santos, tá? Sobre a arbitragem acabei. Nesse jogo, como eu falei pro Kleber, na hora que a gente discutiu dos lances do Santos e Ceará, que ele foi totalmente a favor da marcação da arbitragem, e tanto o Alessandro e o Adriano entenderam que foi os dois jogadores puxaram, tal, mas o Kleber naquele momento ele falou que eu tava pesando muito a arbitragem. Quando a gente começou aquela discussão, eu falei para ele, cara, quando são lances capitais que mudariam a partida, eu vou sempre focar na arbitragem, independente do que o Santos faça no jogo. Independente do Santos não estar merecendo a vitória. Tem vários times que não merecem a vitória, mas ganham. Tem vários times que merecem a vitória e perdem. Se eu for me pautar isso, o árbitro vai poder meter a mão no Santos. O Santos tá jogando mal. Mas aí o árbitro tira um pênalti do Santos legal, dá um cartão vermelho pro jogador do Santos que não fez nada. E aí só porque o Santos tá jogando mal aquele jogo, o árbitro pode meter a mão. É isso. É essa a minha visão. Mano, o árbitro tem que ser
neutro na partida. Independente do time estiver bem ou se o time estiver mal. Ele tem que ser neutro na partida. Então essa é a minha visão. Porém, neste jogo do Santos, não foi o lance capital. O árbitro tirou o gol do Barman. Beleza, tirou o gol do Barman. Mas até aquele instante estava 0-0. No segundo tempo, o Santos abriu o placar. Então o Santos também estava vencendo por 1-0. E aí, por erro do Santos, o Inter empatou. Então o erro do árbitro não foi tão capital assim. Apesar de que, se você pegar num contexto geral e só for jogar isso, seria 2-1 Santos. Ele tirou um gol do Santos. Ele tirou um gol legal do Santos. Mas quem me garante que o Santos faria esse segundo gol com o Lucas Braga se o Santos estivesse ganhando de 1-0? Quem me garante? Ninguém me garante, sabe por quê? Porque o time do Santos, quando faz um gol, para de jogar futebol. Para de jogar futebol. Eu não sei o que o Bustos quer, eu não sei o que ele pensa, mas o Santos faz um gol e o Santos recua, mas recua muito, muito. E aí o adversário tem toda a posse de bola para tentar empatar, para tentar fazer. Isso não é o João Paulo na maioria das vezes. A gente sempre toma um gol idiota, a gente sempre toma gol porque alguém falha na marcação, porque alguém toma um drible besta, porque alguém não pula na cabeçada, e é sempre assim. Cara, qual a dificuldade de fazer um gol e continuar atacando o adversário e continuar buscando fazer pelo menos o segundo, para que aí sim você consiga ter um controle maior do jogo? Porque se o adversário fizer um gol, você ainda tá na vantagem. Qual que é a dificuldade? E acontece a mesma coisa com o São Paulo. São Paulo faz um gol, joga muito bem o primeiro tempo, sai ganhando, e depois no segundo tempo volta todo recuado e deixa o time adversário jogar bola e tenta ficar jogando em contra-ataques. É a mesma visão de futebol. Se você pegar Santos e São Paulo, é exatamente a mesma coisa. Faz um gol, recua, dá a bola para o adversário e aí tenta jogar no contra-ataque. E muitas das vezes sofre empate e aí quase quase perde. Por quê? Porque o adversário acabou de empatar. Ele tá com mais mais ânimo que você. Você acabou de tomar um gol. O adversário acabou de empatar o jogo. Então na cabeça deles é, mano, fizemos um, vamos fazer o segundo. A gente vai virar o jogo. E você tá, pô, tomamos um gol, o que a gente faz agora? Você entendeu? Porque é mais fácil você tá ganhando de 2, 3. Quando o Santos faz 2, 3, como fez com o Cuiabá, como fez com Curitiba, como fez com o América Mineiro, foi, como posso dizer, ameaçado no final do jogo? Não foi. Por quê? Porque o Santos fez um gol, continuou e fez mais gol. É isso que o Santos tem que fazer. É isso que tem que ser a postura. Não fazer um gol e se acovardar no jogo. Dar a bola para o adversário e ficar ali esperando alguém falhar para que você saia no contra-ataque. Não. Quanto mais você tiver a posse de bola, mais a chance de você fazer um gol e menor a chance de você tomar um gol. Ainda mais se ela estiver no campo do adversário. Então continua. A gente tá jogando na Vila Belmiro. Tudo bem, você tá jogando fora de casa, você fazer um gol e dar uma recuada, porque o time adversário vai querer mostrar a resposta pela torcida deles. Mas quando você tá jogando em casa, você dita as regras. A Vila Belmiro é nossa, não é do Internacional, não é do Palmeiras, não é de outros clubes, é do Santos. O Santos tem que ditar a regra dentro de casa. E não o adversário. Não é fazer um gol e dar a bola para eles e jogar acovardado lá atrás, sentar a bunda lá atrás e deixar o adversário empatar quando ele quer. Porque sempre acontece isso. O Santos faz um gol e recua. Faz um gol e recua. E foi exatamente o que aconteceu. E por isso o Inter empatou. Se o Santos continua, o Inter não faz o gol. Então, além da arbitragem, nesse jogo específico, não foi 100%. 80% ali tá com seu Bustos ali, porque ainda conseguiu o Santos fazer 1-0. E o Santos, e aquele lance lá do Barman, se tivesse existido, o Santos estaria com 1-0. Eu tenho certeza que o Braga não faria o segundo gol, porque o Santos estaria recuado e não aconteceria aquele lance do gol do Santos, porque o Santos teve que continuar atacando e aí conseguiu fazer o seu primeiro gol. Porque se tivesse com 1-0, o Santos ia estar acomodado lá atrás e o Inter estaria com a posse de bola e o Santos não faria o gol com o Lucas Braga. Certeza. Então, mesmo com o árbitro prejudicando e muito o Santos, o seu Bustos também tem sua parcela de culpa nos empates nas derrotas do Santos. Por sempre fazer a mesma coisa. Quando o Santos faz um gol, recua. O Santos faz um gol, recua. Faz um gol, recua. O que custa continuar jogando o mesmo futebol? Você fez um gol, faz 2, 3, ou
faz 2, fez o segundo, aí sim você toma uma posição mais recuada, deixa o adversário, porque ele vai ter que vir. E se você tomar um gol, você ainda está em vantagem. Você pode de novo voltar ao jogo. Você não vai precisar remar tudo de novo. Simples. Então, galera, já deu 30 minutos, já ficou grandão. Porém, acredito que eu falei tudo que eu precisava falar. Espero que o Santos consiga se manter bem no campeonato. Temos ainda times que a gente pode ganhar, que vamos jogar ainda na Vila Belmiro. O primeiro turno ainda não está tá chegando na metade agora no primeiro turno. Então, o time do Santos ainda tem uma projeção ainda de jogos que pode ganhar pontos nesse primeiro turno. A gente espera que o campeonato seja mais tranquilo, que o Santos consiga vitórias dentro de casa, que consiga arrancar pontos fora de casa, como fez com o Atlético Paranaense, que a gente consiga minimamente pontos para que a gente não sofra no final do campeonato, mesmo com os erros de arbitragem que estão sendo muitos e que estão prejudicando muito o Santos no começo do campeonato. Beleza? Agradecer a todo mundo que me assistiu até aqui. Agradecer realmente de coração a todos vocês pela paciência, por sempre estar nos ajudando, curtindo, dando visualizações. Agradecer mesmo, de coração. Muito, muito obrigado mesmo. Beijão e eu fui. Um bom final de semana a todos. Beijão.